Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Um prazer, um privilégio poder mais uma vez estar com os irmãos, louvando, bendizendo e adorando o nome do nosso Deus. A nossa expectativa, a nossa oração, o nosso desejo é para que você seja alimentado, nutrido, confortado, consolado pela palavra de Deus. E que esse estudo bíblico, que esse culto possa obter o objetivo que dele se espera, trazer glória ao nome de Deus. Eu queria convidar você a uma oração inicial. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, entregando a Ele todo o decorrer desse culto. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, engrandecer o teu nome e declarar em alta voz que não há outro Deus além de ti, que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que chamou para si um povo e fez a esse povo promessas e tem cumprido ao longo das eras todas as promessas que fez a esse povo, tem sido fiel à sua palavra, independente da infidelidade do seu povo. Nós te louvamos por isso, nós te bendizemos por isso, nós agradecemos ao Senhor por ter nos dado seu Filho, por ter entregue o seu Filho, para que através do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, nós então fôssemos reconciliados com o Senhor, encontrássemos paz com o Senhor. Somos gratos por isso, te louvamos, bendizemos e testemunhamos à sociedade na qual estamos inseridos, que nesse lugar se reúne um povo que ama, adora, louva e bendiz o nome de Jesus. Que o Senhor guarde, Pai, em nome de Jesus, a nossa mente e o nosso coração, para que eles fiquem totalmente entregues a esse estudo e que nada venha nos distrair, que nada venha fazer com que nós nos afastemos da Tua presença enquanto aqui estivermos meditando a respeito da Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos, e essa oração nós fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira delas. Capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 10. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, 1 a 10, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes ou aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, Paulo escreve aos Tessalonicenses uma carta onde ele derrama o seu coração em gratidão a Deus por ver que os crentes de Tessalônica estavam totalmente
preenchidos, cheios do Espírito Santo de Deus, a ponto de eles se tornarem, da igreja dos Tessalonicenses, se tornarem modelo para todas as igrejas da região, por conta da fidelidade que mantinham ao Evangelho da graça do Senhor Jesus. Paulo vai dizer, num determinado momento, que é louvável a maneira como aqueles crentes, ao ouvir o Evangelho da graça, abandonaram os seus ídolos e se converteram totalmente a Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção nessa leitura inicial para esse versículo, versículo 9, onde Paulo afirma que os tessalonicenses abandonaram de vez os seus ídolos ao serem confrontados, alcançados pelo Evangelho da graça. Por que eu gostaria de chamar a atenção para esse versículo? Porque muitas vezes eu e você, crentes no Senhor Jesus, imaginamos que ídolos são apenas aqueles ídolos construídos por mãos humanas, herança do romanismo, em que as pessoas adoram imagens, aquelas imagens ali feitas por elas mesmas, imagens que, segundo a palavra de Deus, segundo Isaías, tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não enxergam, enfim. Mas não são apenas esses ídolos os nossos grandes inimigos, porque Satanás tem levantado ao longo das épocas, dos anos, dos séculos, diversos ídolos para preencherem o nosso coração. Então, querido, ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, não necessariamente uma imagem de escultura. O ídolo pode ser uma pessoa por quem você está apaixonado e que você coloca ou entrega a essa pessoa um amor maior do que o amor que você tem por Deus. Ídolo pode ser algum programa, alguma coisa que você gosta de fazer, um tipo de lazer, de distração, que você ama e não consegue abandonar, ainda que seja pecaminoso, e que preenche o seu coração mais do que as coisas de Deus. Tudo isso é um ídolo. Olha, eu diria, sem saber o alcance das minhas palavras, sem saber até onde as minhas palavras chegarão, via internet, via Facebook e YouTube, mas eu afirmaria que todos nós temos algum tipo de ídolo no nosso coração, algum tipo de algo ou alguém que toma mais o nosso tempo do que a adoração a Deus, do que o tempo que passamos com Deus. Eu creio que todos nós. E por isso nós vamos agora, ou eu convido você agora, a que nós nos coloquemos diante de Deus, pedindo a Ele que nos perdoe, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós, pedindo para Ele que a sua graça, que a sua paciência, que é longanimidade, seja destinada e derramada sobre nós, porque nós carecemos da misericórdia de Deus, porque nós ainda somos falhos, fracos e necessitamos da graça de Deus. No texto de Pedro nós vamos ver isso de forma muito clara, de como nós somos dependentes da graça de Deus. Por ora, nós vamos orar pedindo perdão do Senhor, nós vamos orar pelo estudo, pedindo para que Deus nos abençoe durante esse estudo, e nós vamos orar por aqueles motivos de oração que foram colocados na nossa página no Facebook ao longo da tarde. Nós colocamos ali uma postagem para que as pessoas tivessem a liberdade de colocar os seus pedidos de oração, e alguns pedidos chegaram até nós dentro daquele prazo que nós tínhamos ali. Então nós vamos orar uma oração de confissão de pecados, e vamos, junto a essa oração de confissão de pecados, pedir pelo estudo, para que Deus abençoe o nosso estudo, orar pela nossa irmã Isabel Moreira, que seus eleitos possam ser alcançados, e que Deus possa levar os eleitos dele para a congregação, para que a congregação possa crescer e se organizar a igreja. Nós vamos orar pela Zeli, nossa irmã lá de Coronel Fabriciano, ovelha amada que nós deixamos em Fabriciano, pela sua família, para que a sua família seja também despertada para o Evangelho. Vamos orar pelo nosso irmão Edson Gonçalves, ovelha querida lá de Belo Horizonte, que pede também para que o Senhor possa movê-lo e para que ele possa ser encontrado sincero e inculpável no dia do Senhor, para que o Senhor fortaleça a sua fé. Nós vamos orar para o nosso irmão Anderson Monteiro, lá da cidade de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, amigo querido, que também pede oração pela igreja, pela sua família.
Vamos orar pela nossa irmã Viviane Becker, lá de Florianópolis, orar pela sua saúde. A irmã está enfrentando algumas lutas na área da saúde, mas vamos colocar diante de Deus as nossas súplicas, mas também as nossas ações de graças. Vamos orar pelo Jarbas, que é o nosso irmão aqui da Igreja Presbiteriana de São Borja, que se recuperou de uma cirurgia. Oramos para que corresse tudo bem na cirurgia. Deus ouviu favoravelmente a nossa oração, o irmão já se encontra em casa. E orar também pela nossa irmã Marta, também da nossa igreja, que recebeu hoje o resultado de um exame que trouxe paz ao seu coração, tranquilidade ao seu coração e glória ao nome de Deus. Então nós vamos orar por todos esses pedidos: Isabel, Zeli, Edson, Anderson, Viviane, Jarbas, Marta, confissão de pecados e pelo estudo de hoje. Eu gostaria que você, onde quer que você esteja, que você me ajude. E os nomes que você se lembrar aqui, dentre esses que foram colocados, que você possa também interceder por eles. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, em espírito de oração, para colocar diante do Senhor a nossa necessidade, as nossas súplicas e também as nossas ações de graças, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio e por isso estamos alegres. Colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Isabel, da nossa irmã Zeli, lembrando também do nosso irmão Dalton, lá de Coronel Fabriciano, que perdeu no dia de hoje o seu irmão. Que o Senhor traga consolo e conforto ao coração dele, de toda a família, Marinete, seus filhos. Lembramos do nosso irmão Anderson, lembramos do nosso irmão Edson, lembramos da nossa irmã Viviane e lembramos também dos nossos irmãos Marta e Jarbas. Que a tua bênção, que a tua misericórdia seja sobre todos eles. Lembrando também da nossa irmã Aparecida, que está também restabelecendo de um pequeno problema que teve no seu olho. Vemos o cuidado do Senhor para com todos esses irmãos, colocamos a vida desses irmãos nas tuas mãos e confiamos que, se o Senhor quiser, o Senhor há de nos entregar, de nos responder favoravelmente essas orações. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa. Queremos pedir também ao Senhor perdão pelos nossos pecados, reconhecemos a nossa falta, a nossa culpa, a nossa miséria e queremos colocar diante do Senhor a nossa vergonha, o nosso opróbrio, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que olhe para a cruz, porque nós estamos escondidos atrás dela. Queremos também pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, abençoe esse estudo e que o Santo Espírito do Senhor possa aplicar tudo que for dito aqui e que for fiel à Escritura no coração do teu povo nessa noite. Nós fazemos essa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos abrir então a nossa Bíblia lá na primeira epístola de Pedro. Estamos caminhando sem pressa pela epístola de Pedro. Já vamos ali pela quarta ou quinta semana, ainda estamos no capítulo 1. Glória a Deus por isso, sinal de que o estudo tem sido benéfico, que temos crescido, todos nós, estudando a epístola de Pedro. Nós vamos ler na noite de hoje o bloco que vai dos versículos 13 a 21. Contudo, penso eu que nós não conseguiremos chegar ao versículo 21. Se conseguirmos, amém. Se não conseguirmos, amém também. Vamos acompanhar então com a leitura, com reverência a leitura da palavra do Senhor, onde quer que você esteja. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra.
Irmãos, nós sabemos que Pedro escreve por volta do ano 63, 64. Sabemos que nós estamos aqui no auge da perseguição do Império Romano e das autoridades religiosas judaicas ao povo de Deus, aos crentes, àqueles que haviam se convertido. Sabemos que Pedro escreve essa carta aos irmãos com a intenção de encorajá-los, animá-los a perseguirem, a continuarem, a persistirem em servir ao Senhor, em seguir ao Senhor, da sua epístola. Esses crentes estavam fugindo da perseguição. Pedro escreve a eles, exortando-os a que continuassem firmes no Senhor, para que não apostatassem, para que não desistissem da fé, para que pensassem nas promessas que estavam reservadas para eles, mesmo passando por tribulações e lutas. No primeiro bloco, Pedro vai tratar a respeito de uma espécie de um tratado doutrinário, explicando a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa obra redentora, regeneradora que o Espírito Santo opera no coração daqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus. A partir do versículo 13, ele vai trazer da ortodoxia para a ortopraxia, ele vai trazer do ensino para a vida prática e vai nos mostrar aos seus leitores originais, a mim e a você, quais são as implicações práticas, quais são as implicações, quais são os deveres que nós crentes temos a partir do momento que fomos encontrados, que fomos regenerados e que nascemos de novo. Então vamos caminhar pelos versos, como sempre fazemos, para entender aquilo que Pedro tinha aos seus leitores originais e como nós podemos aplicar isso aos nossos dias, à nossa vida, a mim e a você. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro começa esse bloco, a partir do versículo 13, com um por isso, e esse por isso é uma resposta àquilo que ele havia dito até o versículo 12. É como se ele estivesse dizendo: olha, já que vocês foram alcançados pela graça, já que Cristo morreu por vocês, já que vocês creem que Cristo é o Filho de Deus, já que vocês agora são novas criaturas, já que existe uma esperança para vocês a partir de agora, a esperança da salvação, ele vai dizer isso no versículo 9, então, por isso, vocês devem cingir o vosso entendimento. Vamos fazer uma pausa aqui. Vocês devem cingir o vosso entendimento. Então Pedro vai usar aqui uma linguagem do Antigo Testamento, cingindo o vosso entendimento aqui, irmãos, nós podemos entender como que vestindo um novo entendimento, vestindo uma nova forma de pensar. Cingindo, usado no Antigo Testamento, era aquele ato que os filhos de Deus tinham lá na antiga dispensação, de usarem aquelas roupas até os pés, né? Aquelas roupas que iam encostando no chão, né? E quando elas precisavam trabalhar, quando elas precisavam fazer alguma coisa com maior agilidade, então elas enrolavam aquelas roupas como uma saia, traziam até no cinto e enfiavam aquelas roupas dentro do cinto para que pudessem se movimentar com mais agilidade, com mais rapidez. É isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo que todo o crente ele deve se vestir de um novo entendimento, de um novo pensamento. A partir do momento que nós somos alcançados pela graça, independente da perseguição, independente da luta, independente da tribulação, nós devemos ter uma nova diligência mental e uma nova disciplina moral. Tudo aquilo que ocupava a nossa mente, o nosso coração, todos aqueles ídolos, nós acabamos de ler isso em Tessalonicenses, aos quais nós adorávamos, isso precisa ser lançado fora. Isso precisa ser lançado fora. Nós devemos ter agora a mente de Cristo, nós devemos viver para Cristo e para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos viver para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então é isso que Pedro está dizendo aqui, cingindo o vosso entendimento, uma nova mente, um novo modo de pensar. Se você voltar, não precisa voltar até lá, é apenas um versículo, em Romanos 12, versículo 2, Paulo vai dizer assim, Romanos 12, 2,
Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o raciocínio é o mesmo, o ensino é o mesmo. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Pedro está dizendo aqui aquilo que Paulo já havia dito escrevendo Romanos capítulo 12. Renovem a mente de vocês, todas as suas inclinações, tudo aquilo que vocês tinham em mente, tudo aquilo que ocupava a mente e o coração de vocês, troquem por aquilo que vocês receberam de Deus e vivam com essa nova mente, com esse novo coração. Então é disso que Pedro está tratando aqui quando ele fala a respeito de cingir o vosso entendimento, transformar a nossa mente. Depois da vírgula ele vai continuar: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios aqui, no primeiro momento, traz sim uma ideia de sobriedade, abrindo mão de substâncias alucinógenas, como o excesso do álcool, por exemplo, mas traz também a ideia de sobriedade no sentido de frieza de raciocínio, de tranquilidade ao se tomar decisões. Então, parafraseando aqui o que Pedro está dizendo, seria assim, por isso, irmãos, já que vocês são salvos, e já que vocês creem que vocês têm uma promessa e vão alcançar essa promessa, mesmo que estejam sofrendo aqui momentaneamente, olha, encham a mente e o coração de vocês com essas coisas do alto, que vem do alto, e sejam sóbrios, tranquilos, não se desesperem, não se afobem, e esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Descansem no Senhor, esperem no Senhor. Existe uma para a glória que é aguardada para mim e para você. Então se mantenham firmes nesse pensamento, nessa segurança, nessa certeza, nessa tranquilidade. A luta, a tribulação, elas vão passar. Em algum momento elas vão passar. E nós precisamos da graça de Deus para entender isso e para conviver com isso, porque muitas vezes as lutas são muito grandes, né, irmãos? Só a graça, para que nós não nos desesperemos, para que nós não percamos a paz. Mas essa graça é oferecida, né, dia após dia, àqueles que a buscam. Então é isso que Pedro está dizendo aí, fechando o versículo 13. No versículo 14 ele vai dizer: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, a consequência de nós transformarmos a nossa mente, a consequência de nós mudarmos a linha, a direção dos nossos pensamentos, ela fará com que nós não nos amoldemos às paixões que tínhamos anteriormente. Então nós temos uma nova mente, um novo coração. Aqueles pensamentos impuros, aqueles pensamentos maldosos, maledicentes, maliciosos que tínhamos antes da nossa conversão, nós não podemos ter mais. Nós precisamos transformar a nossa mente. E a consequência disso é que nós não vamos nos amoldar às paixões que continuam sendo oferecidas a nós, que continuam como armadilhas para mim e para você, porque nós continuamos nesse mundo caído. Nós somos salvos, nós somos santos, daqui a pouco eu vou explicar os santos, mas nós continuamos vivendo no mundo caído. Então, para que nós consigamos nos livrar dessa sujeira, dessa maldade, dessa promiscuidade, onde Satanás é príncipe, devemos transformar a nossa mente pela graça, é a graça que faz isso. Nós então conseguimos. Agora nós somos filhos da obediência. Nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, mas agora nós somos filhos da obediência. Nós somos adotados por Deus em Cristo. Então esse deve ser o nosso sentimento. A moldez aqui dá uma ideia de se acostumar, de se misturar com as coisas ou com as práticas pecaminosas desse mundo. Nós tínhamos essas práticas quando da nossa ignorância, sem ter o conhecimento de Deus, mas agora não as temos mais. Ok? Versículo 15. Pelo contrário,
segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, aquelas práticas que nós tínhamos, pecaminosas, a vida de pecado em que vivíamos, a mente voltada para as coisas do pecado em que vivíamos, nós não temos mais, nós não vivemos mais assim, nós não somos mais escravos do pecado, nós ainda estamos debaixo do pecado, nós ainda pecamos, nós ainda estamos debaixo do poder do pecado, mas não mais da escravidão do pecado. Então, a partir de agora, pelo contrário, ele vai começar o versículo 15, nós devemos ser santos como aquele que nos chamou. Ele vai falar então, eu disse que era um tratado teológico, né? Ele vai tratar aí a respeito da vocação eficaz e da santificação, logo depois quando ele diz que nós devemos ser santos como aquele que nos chamou. Então, querido, segundo é santo aquele que nos chamou de forma irresistível, aquele que nos chamou por graça, por amor, sem que houvesse mérito algum em nós. Segundo é santo aquele que nos chamou, vocês também devem ser santos. O argumento aqui é lógico e simples. Nós devemos herdar a natureza de nossos pais. Se nós somos adotados por Deus, se Deus é o nosso Pai, nós devemos ser como Ele. Nós devemos refletir as perfeições de Cristo. Obviamente, não em sua totalidade, jamais conseguiremos, mas nós devemos repercutir, refletir, demonstrar as perfeições e as virtudes de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque nós somos imitadores de Cristo. Então essa deve ser a nossa vida. Irmãos, que fique muito claro, se nós não estivermos lutando contra o pecado, se nós não estivermos lutando contra as práticas pecaminosas, alguma coisa está errada em nós. Alguma coisa está errada em nós. Porque aquele que é crente no Senhor Jesus, aquele que foi chamado de forma eficaz, aquele que foi regenerado, morreu e nasceu de novo, aquele que foi justificado por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, ele precisa andar em novidade de vida. O pecado será uma ocorrência na sua vida, será algo, será um acidente, mas deixará de ser um estado, será algo ocasional, mas não será mais um estado. Ele não viverá mais em estado de pecado, ele não terá prazer mais no pecado, muito pelo contrário, ele terá repulsa, porque ele buscará ser santo como aquele que o chamou. Consegue entender então a imensa responsabilidade que pesa sobre mim e sobre você? Aqui não é um conselho, não. Aqui é uma ordenança. Nós veremos no próximo versículo. É uma ordem. Nós fomos comprados por alto preço. Nós somos livres, sim. Mas nós somos de forma paradoxal comprados. Nós somos servos de Deus. Fomos comprados por alto preço. Ele vai falar isso um pouco mais à frente também. Então, o nosso Senhor, aquele que nos comprou, aquele que pagou por nós, ele nos dá uma ordem aqui, no versículo 16. Olha aí o que vai estar escrito aí no versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. É um imperativo, não é um conselho, não é uma admoestação, é uma ordem. Sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está aqui, mais uma vez, voltando ao Antigo Testamento, usando o texto lá de Levíticos, para dizer aos irmãos da dispersão que eles precisam viver uma vida santa, mesmo em meio a todas as perseguições que estavam enfrentando. E é interessante, irmãos, que existe uma palavrinha no versículo 15 aí, que eu passei direto, mas vamos voltar nela. Sejam santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que os nossos pensamentos precisam ser pensamentos santos. Quer dizer que as nossas ações precisam ser ações santas, que reflitam o caráter de Cristo. Quer dizer que os nossos olhares precisam ser olhares santos. Então, conseguem entender a magnitude dessa promessa e dessa responsabilidade que pesa sobre nós? De como nós não podemos viver mais. Os crentes lá da dispersão do primeiro século não poderiam viver, eu e você não podemos viver mais
na mesquinharia espiritual que muitas vezes nós vivemos, escarnecendo de Deus, zombando de Deus. Como? Vivendo uma vida de qualquer jeito, vivendo uma vida de pecado, mentindo, blasfemando, tramando, criando contendas, roubando muitas vezes, nos prostituindo, olhando para coisas que nós não deveríamos olhar, pensando em coisas que nós não deveríamos pensar. Entendem como nós zombamos da salvação, do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Entendem como nós zombamos do Evangelho? Entendem como nós não olhamos para nós mesmos, para os nossos próprios pecados e nos sentimos miseráveis diante da santidade, da pureza, da bondade, da majestade, da longanimidade de Deus, em contraste com a nossa miserabilidade, com a nossa vergonha, com a nossa fraqueza moral, com a nossa fraqueza de caráter, com a nossa hipocrisia, com a pequenez da nossa fé. Um abismo, irmãos, nos separa dessa santidade. Um abismo nos separa da santidade de Deus. E é por isso que nós precisamos nos esforçar mais. É por isso que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. É por isso que nós precisamos parar de pegar a nossa Bíblia vez ou outra e abrir como se houvesse ali um mantra, uma mensagem mágica direcionada unicamente a nós, como se houvessem soluções mágicas na palavra de Deus. Essa não é a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus não nos prometeu isso. O que Deus nos prometeu e vem cumprindo dia a dia, e prometeu aos nossos primeiros pais, e prometeu a todos aqueles que Ele chamou de forma eficaz, como diz aí o versículo que nós acabamos de ler, o que Ele prometeu é que Ele nos amaria de tal forma que Ele daria o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós não precisássemos pagar a dívida que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, contraíram em nosso nome. Ele cumpriu essa promessa. Jesus Cristo veio ao mundo, viveu, morreu por nós, ressuscitou e foi assunto aos céus. E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ponto. Ele cumpriu a sua promessa. Mas Ele prometeu ainda ao povo de Deus que todos aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo e fossem justificados por Deus, receberiam o Espírito Santo. E esse Espírito Santo os qualificaria, os daria condições de lutar contra os pecados. E Ele prometeu. Quando da nossa conversão, nós recebemos o Espírito Santo. Daí para frente, irmãos, é comigo e com você. Tudo que Deus prometeu que faria, Ele fez, está fazendo e fará. Se tem alguma falha nesse processo, se nós ainda não alcançamos a estatura do varão perfeito, se nós ainda não alcançamos a estatura de Cristo, o caráter de Cristo, ou se nós não estamos muito próximos disso ainda, a falha não está na palavra de Deus, não está em Deus, não está no Senhor Jesus e não está no Espírito Santo. A falha está em você, a falha está em mim, que não temos buscado. Ele vai dizer aqui agora como nós alcançamos esse patamar de santidade, quais são os meios para que nós alcancemos esse patamar de santidade. Ele vai explicar, ele vai ensinar. E a pergunta que desde já eu faço a você: nós seguimos? Nós fazemos a nossa parte? Talvez eu seja mais pecador do que você, talvez eu esteja ali com Paulo, o maior dos pecadores, né? Ele se diz: talvez eu seja mais do que você, porque eu absolutamente não faço. Não faço, para minha vergonha. Para minha vergonha. Eu devia estar muito além do ponto onde eu estou hoje. Peco, ainda caio, ainda falho, ainda cometo as minhas atitudes que trazem vergonha ao meu coração. Mas nós somos santos, e a palavra santo significa separados. Santos, na palavra de Deus, são aqueles que foram separados pelo próprio Deus para serem seus filhos. Nenhuma relação com os santos
do catolicismo romano, tá, irmãos? Apenas separados. Então nós, separados, estamos sendo trabalhados. Então nós, separados, quando pecamos, quando fazemos alguma coisa que não deveríamos fazer, imediatamente nos arrependemos, imediatamente sentimos vergonha, imediatamente buscamos os braços do Pai, assim como o filho pródigo fez, ao estar lá disputando, brigando com os porcos por um pouco de lavagem, se lembrou que tem um pai e voltou. Nós fazemos assim, separados. Nós não vivemos no pecado. O que preenche o nosso coração quando nós erramos não é remorso. Não é remorso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É arrependimento. Então, irmãos, nós devemos lutar dia após dia por essa santificação. Nós devemos lutar dia após dia por nos parecermos mais com Jesus Cristo, porque a santificação é um processo Deus e o homem. A conversão, Deus. O chamado, Deus. A justificação, Deus. Mas a santificação, homem e Deus. Deus nos dá todos os elementos, assim como Ele prometeu que daria, e nós fazemos a nossa parte, ou deveríamos fazer a nossa parte. E devemos buscar isso desesperadamente, irmãos, essa santidade, porque a palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então, se nós estamos vivendo chafurdando na lama, se nós estamos vivendo em pecado deliberadamente, nos acostumamos e nos amoldamos ao pecado, existe uma grande chance, querido, e aqui não é nenhum tipo de ameaça ou coisa do tipo, tá? Existe uma grande chance de nós não ter sido chamados. E pior que isso, existe uma grande possibilidade de no último dia, no grande e terrível dia do Senhor, como disse aí o nosso irmão Edson, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, né, no seu pedido de oração, citando Tessalonicenses, a respeito do grande e terrível dia do Senhor, que ele quer ser encontrado fiel, né? Existe uma grande possibilidade, Edson, daqueles que não estão se santificando dia a dia, no último dia, ao estarem frente a frente com o Senhor Jesus, no dia do julgamento, nós vamos falar do julgamento, no grande dia do julgamento, nós ouvimos dos doces lábios do Senhor Jesus o seguinte: apartai, servos inúteis, eu não vos conheço, não sei quem é vocês, mas Senhor, eu estava na igreja todo domingo, Senhor, eu levantava a mão na hora do louvor, Senhor, vez por outra, uma vez ou outra, eu até li a minha Bíblia, Senhor. Isso é prova de santificação, irmãos. Isso é prova de regeneração, irmãos. Lê a Bíblia, crê em Deus, até os demônios creem e tremem. Prova de santificação, prova de que você foi regenerado, é você ter uma atitude diferente da atitude do mundo. Mas se você mente, se você trama, se você escarnece das coisas de Deus, se você zomba das coisas de Deus, se você não tem compromisso com as coisas de Deus, que santificação é essa, querido? Que terrível engano esse no qual você se meteu. Que terrível engano. Mas há tempo. A boa notícia é que há tempo para fazer essa volta, né? Então, Pedro vai dizer, nós estamos no versículo 16, que sem santificação, ninguém verá a Deus. A santificação é uma obra da livre e incondicional graça de Deus. Ela opera em nós uma mudança contínua, nos conformando à imagem de Jesus. Um processo, não um ato único, mas um processo, dia após dia, sendo transformados conforme a imagem de Jesus. E é sua responsabilidade, é minha responsabilidade crescer em santidade. É minha responsabilidade e é sua responsabilidade deixar essa letargia, essa morosidade,
esse desprezo que nós temos muitas vezes com as coisas de Deus, deixando Deus sempre em segundo plano. Berkhoff vai escrever o seguinte: santificação é aquela operação graciosa e contínua do Espírito, pela qual ele purifica o pecador da contaminação do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o habilita a praticar boas obras. Então, o que Berkhoff, um dos mais renomados teólogos reformados, escreve, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus nos habilita a praticar boas obras, porque nós temos os frutos do Espírito. O mundo não tem, os descrentes não têm, então eles têm a desculpa de viverem da forma como quiserem, entregue às suas próprias paixões e prazeres, apartados de Deus. Eles têm motivos, mas nós não, porque nós temos os frutos do Espírito: amor, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Nós recebemos quando da nossa conversão. Então nós estamos habilitados a viver em conformidade com a lei de Deus, com aquilo que Deus nos manda viver. O contrário disso, o oposto disso, é aquilo que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo 30. Hebreus 10, versículo 30. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós vamos falar do julgamento a partir do versículo 17. Vamos caminhar mais um pouquinho? Nós ainda temos alguns minutos. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Observem, se atentem para como Pedro apresenta os elementos da regeneração, da salvação, no primeiro bloco, como ele inicia o segundo bloco, nos exortando a sermos santos, e como agora ele traz uma espécie de uma advertência. Advertência essa que nós necessitamos ouvir todos os dias, por conta da nossa natureza caída e pecaminosa. E que advertência é essa? Essa advertência que Pedro faz é de que Deus julgará a cada um de nós segundo as nossas obras. Então ele escreve: ora, se invocais como Pai aquele que... Se nós invocamos o Pai, se nós nos chamamos pelo nome de Deus, se nós somos filhos de Deus, então Deus, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, ou seja, cada um de nós dará conta dos seus atos, irmãos. Cada um de nós dará conta dos seus atos. Então nós podemos seguir aqui duas linhas de raciocínio. A primeira delas, é óbvio, Pedro está escrevendo para crentes. A Bíblia é escrita para crentes. Então, quando nós falamos de julgamento para crentes, nós não estamos falando a respeito de julgamento para salvação ou para perdição eterna. Claro que não. Isso já foi determinado. O livro está fechado, o livro da vida está fechado. Deus já o escreveu. Uma vez salvos, salvos para sempre. Ponto. Então esse julgamento aqui é a respeito das nossas obras, de como nós seremos recebidos. Se nós seremos recebidos de forma prazerosa, se nós seremos recebidos de braços abertos, porque demonstramos aqui, enquanto andamos aqui pela nossa peregrinação, no finalzinho do versículo 17 aí, se durante o tempo da nossa peregrinação nós de fato refletimos a luz de Cristo, se nós somos sal e luz nessa terra, seremos recebidos de uma maneira.
Se nós, ainda que salvos, ainda que perdoados e justificados, vivermos de forma indolente, preguiçosa nessa terra, seremos recebidos de uma outra maneira. Fato é, julgados pelas nossas obras. Irmãos, cada um de nós dará contas a Deus dos seus atos. Eu li em algum lugar, salvo engano, na página do Instagram e Facebook, o Farol, que compartilha mensagens bíblicas, que no último dia, ou que, eu não vou me lembrar bem, me perdoem, mas parece que é mais ou menos isso. A internet vai nos mostrar no último dia, serve para nos mostrar no último dia quem de fato não teve tempo para Deus. É alguma coisa assim. Não me lembro o autor, a página apenas reproduz o pensamento dos autores. Mas por que eu trouxe isso? Porque a internet, o nosso clube de futebol, o nosso smartphone, sei lá, pense aí qualquer coisa. No último dia, ficará de forma visível se nós dedicamos mais tempo a isso ou aquilo. O que nós fizemos com o nosso tempo, com o tempo que nós tivemos aqui na terra? Se de fato nós vivemos como deveríamos viver, e como nos exorta Paulo escrevendo aos Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como está registrado na nossa confissão de fé de Westminster, na sua primeira pergunta: para que nós existimos? Para que nós estamos aqui? Para glorificar a Deus e aproveitar da sua presença para sempre. Então no último dia, isso vai ficar latente. Todo olho verá se de fato nós dedicamos a nossa vida, o nosso tempo a Deus, as coisas de Deus, a glória de Deus, e a fazer com que o nome de Deus seja conhecido. Cada um dará contas de si mesmo no último dia. Então, querido, pouco importa a imagem que você tenta passar em público. Pouco importa o personagem que você criou para você mesmo e com o qual você anda pela rua da sua cidade, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua igreja. Pouco importa a máscara que você coloca no seu rosto de acordo com a ocasião. Hoje eu preciso dela, amanhã é uma outra, vou usá-la. Pouco importa a sua sagacidade, inteligência em usar coisas e pessoas para alcançar os seus objetivos. Pouco importa, porque no último dia você precisará prestar contas de tudo isso ao Senhor. Porque no último dia eu precisarei prestar conta de todos os meus atos ao Senhor. Pedro não está fazendo isso como uma ameaça. Pedro não está escrevendo isso para assustar ninguém. Pedro está escrevendo isso para que ninguém se passe por despercebido. Para que ninguém diga: eu não sabia. É isso, irmãos. É isso. Vamos dar uma aceleradinha? Peregrinação, durante o tempo da vossa peregrinação, é aquilo que nós já falamos. Pedro está dizendo aqui da nossa caminhada por essa terra. Enquanto nós estamos aqui, somos peregrinos. Nós não somos cidadãos dessa terra. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar é o céu. Versículo 18. Eu tinha notado aqui uma referência tão... está aqui. Mas vamos primeiro no versículo 18. Acho que ainda vai dar tempo de nós terminarmos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, nós seremos santos, ou buscaremos ser santos, porque o Senhor é santo. Como nós invocamos o nome do Senhor e sabemos que haverá um julgamento, que seremos julgados, nós seremos santos, e nós sabemos disso, ou nós viveremos assim,
Porque nós sabemos que nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata, que eram os metais mais valiosos naquela época. Pedro então está usando essa analogia. Não foi por isso, não foi esse o valor pago. O valor pago para que vocês fossem resgatados, para que vocês alcançassem o perdão de Deus, foi o sangue carmesim de Jesus Cristo. Foi o sacrifício de Cristo. Ele vai dizer no versículo 18: não foi mediante de coisas corruptíveis que se estragam, que se deterioram, como prata ou ouro. Não, vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, ou seja, de todas essas práticas que eu acabei de citar aqui, hipocrisia, maledicência, as máscaras, todas essas coisas que eu disse vão se encaixar aqui no fútil procedimento, no procedimento vão, no procedimento inócuo, que não tem valor nenhum para Deus, diante de Deus. Então nós fomos resgatados desse tipo de atitude, de procedimento, não por prata ou ouro, mas, versículo 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Mas nós precisamos só voltar no versículo 18, no finalzinho do versículo 18. Nós estávamos no fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Ele está dizendo aqui, os nossos primeiros pais. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, né? Romanos 5 também, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós já nascemos em pecado, nos fúteis procedimentos, mas agora não estamos mais, porque fomos comprados por alto preço, nem ouro nem prata, mas o sangue carmesim. Agora sim, versículo 19, mas o sangue carmesim, precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele está mais uma vez, Pedro, levando seus leitores ao Antigo Testamento, para a figura lá dos holocaustos, dos cordeiros que eram oferecidos como sacrifício para a purificação, para o perdão dos pecados. Então ele está levando novamente os seus leitores até lá. Então, irmãos, nós não podemos mais viver no estado de pecado, porque nós somos comprados por preço de sangue. Nós temos a mente de Cristo. Tem um autor muito conhecido, MacArthur, e ele escreveu o seguinte: eu queria que você, visitando a página da igreja, printasse, nós postamos lá hoje na página da Igreja Presbiteriana de São Borja, essa citação de MacArthur. É muito interessante e é exatamente o que eu sinto no meu coração, e espero que você sinta no seu também. Quando as pessoas me perguntam o que me atrai a respeito do céu, não são as ruas de ouro, nem as portas de pérola, é a ausência do pecado, porque eu estou cansado do pecado. Nossa, que citação maravilhosa! Eu vou imprimir essa citação e colocar em algum lugar onde eu possa voltar a ela com alguma frequência, porque ela reflete exatamente o que eu sinto e o que muito provavelmente você sente. Eu estou cansado do pecado. Estou cansado do pecado. Não estou cansado de viver, não estou cansado da vida, mas eu estou cansado do pecado. Eu estou cansado de viver nesse mundo caído. Eu estou cansado de tanta maldade, de tanta inveja, de tanta maledicência, de tanta coisa ruim, de tanta miséria. Meu coração sangra às vezes com algumas coisas que eu vejo acontecendo, meus irmãos. E eu creio que você também é assim. Se você tem a mente de Cristo, você também sofre quando vê algumas coisas que acontecem na cidade, no estado, no país, no mundo, né? O mundo jaz no maligno. Eu estou cansado disso. Eu quero viver 200 anos, mas paralelo a isso, eu sonho com o dia que eu vou estar com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque estar com Cristo, Paulo escreveu, é infinitamente melhor do que viver aqui nesse mundo caído, corrupto, manchado, maculado pelo pecado. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que me libertou, porque fomos comprados, precioso sangue de Jesus Cristo. Não por obras, méritos ou religiosidade, mas unicamente pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Esse é o fundamento da nossa salvação. Versículo 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos
por amor de vós. Nós estamos falando aqui da predestinação, da eleição e do anúncio daquilo que tipificava Jesus Cristo, que é a promessa, né, que o Messias veria. Então, querido, é exatamente isso. Nós estamos libertos. Sabemos que desde antes da fundação do mundo, no tempo oportuno, Deus mandaria o seu Filho, por amor de nós, para que fôssemos resgatados, reconciliados a Ele, e o elemento dessa reconciliação seria a fé salvadora em Jesus Cristo. O versículo 21, por meio dele, Jesus, temos fé em Deus. Através da fé em Cristo, nós temos então paz com Deus, nos reconciliamos com Deus. E ele termina então o versículo 21 dizendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É essa a mensagem de Pedro nesse primeiro bloco. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, trabalharemos então a partir do versículo 22. Irmãos, nós estamos cansados do pecado, nós estamos cansados de viver nesse mundo cheio de miséria e de corrupção. Nós estamos cansados muitas vezes de nós mesmos, das nossas atitudes, dos pensamentos que muitas vezes invadem a nossa cabeça. Nós estamos cansados de remar, e muitas vezes não vemos o resultado. Mas o que fica para mim e para você como uma mensagem de alento, como uma mensagem de esperança, é de que no mundo nós teremos tribulações, nós passaremos por lutas, passaremos por sofrimentos, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Tudo que nós estamos passando agora, a nossa breve e momentânea tribulação, as nossas lutas, a nossa luta contra o pecado, inclusive, a nossa tristeza, enfim, tudo isso está concorrendo, tudo isso está trabalhando para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo, para que nós sejamos santos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós precisamos ser santificados e estamos sendo santificados, não tenha dúvida disso. Aquele que começou a boa obra em mim e em você há de completá-la até o dia de Cristo. Então alegre-se no Senhor, anime-se no Senhor, busque ser santo, sede santos como Deus é santo, e viva uma vida, busque desesperadamente viver uma vida de acordo com a verdade do Evangelho. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Ele está conosco. Ele prometeu que nunca, jamais nos abandonaria. Agarre-se a essa promessa. Agarre-se a essa promessa. E continue firme a carreira que lhe foi proposta. Amém? Deus nos abençoe, nos fortaleça nessa nossa batalha, nessa nossa luta que nós já vencemos em Cristo Jesus. Porque em Cristo, assim como escreve Paulo aos Filipenses, nós somos mais que vencedores. Perdão. Filipenses é tudo posso naquele que me fortalece. Então tudo podemos naquele que nos fortalece, a saber, Jesus Cristo. Amém? Vamos parar por aqui? Eu gostaria de orar mais uma vez, encerrando esse tempo, e logo depois eu vou rogar a bênção do Senhor sobre a sua vida, e logo depois daremos alguns rápidos avisos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor, porque a despeito da nossa luta, da nossa tristeza,
do nosso desânimo muitas vezes, em vivermos rodeados pelo pecado nesse mundo caído, e até mesmo com os nossos pecados, como muitas vezes nos cansamos de nós mesmos e ficamos desalentados com nós mesmos por não vermos em nós progressos, crescimento em santidade. A despeito disso tudo, nós sabemos que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que o Senhor está trabalhando em nós, e de que as nossas falhas ocasionais, de que as nossas falhas que acontecem não de forma deliberada, constante, mas acidentais, elas estão também de alguma maneira contribuindo para o nosso crescimento. O Senhor está trabalhando em nós. Ó Pai, que no nome de Jesus nós possamos nos aproximar mais de Ti, porque quanto mais próximos estivermos de Ti, menos erraremos, menos pecaremos. Então que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, através dos meios de graça que o Senhor nos deixou, para que nós possamos crescer em santidade, para que nós possamos parecer mais com Teu Filho, para que nós possamos ser santos, em nome de Jesus. Cuida do nosso coração. O nosso coração é mau, é tendencioso, é desesperadamente corrupto. Cuida do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Conforma a nossa mente à mente de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Transformai-nos, assim como Paulo escreve aos Romanos. Transforma a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Sem o Senhor nós não conseguiremos. Nós temos convicção disso. Mas nós cremos no Teu poder, na Tua misericórdia e na Tua graça, que é abundante sobre o Teu povo, Deus. Queremos aproveitar para pedir ao Senhor que abençoe a vida de cada um que esteve conosco durante esse tempo aqui, Deus, de louvor e de adoração ao Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam também despejadas, lançadas de forma abundante sobre a vida, sobre a família, sobre a casa de cada um dos meus irmãos, onde quer que eles estejam. Nos conceda, Senhor, uma noite de descanso, de renovo, um restante de semana na Tua presença, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Tenha misericórdia de nós. Amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, uma boa noite, um excelente restante de semana para você. E se o Senhor nos permitir, nos veremos domingo às 19 horas. Já estamos com o nosso culto presencial, com as limitações, seguindo todos os protocolos, mas estamos com os nossos cultos presenciais. E o nosso culto presencial do domingo às 19 horas também é transmitido pela nossa página no Facebook. E cerca de 1h30, 2 horas depois, estará também no nosso YouTube. Um grande abraço, que Deus o abençoe.